Olá, queridos inscritos do canal Estúdio 7. Perdão, Estúdio 17 TV. Desculpem, é nervosismo, é noite de estreia. Hoje nós estamos com o nosso quadro Filosofia no Bunker, nossa primeira live, nosso primeiro encontro. E como eu não posso deixar de fazer, eu vou cumprimentar o pessoal que está aqui. E pelo visto já vou começar com emoções. Os meus cachorros aqui já começaram, os pets já começaram a se manifestar. Vocês se lembram da live de feira que fizeram maior? Pois é. Ah, começaram aqui. Noite de receita. Essas coisas. Muito bem, meus queridos. Hoje nós estamos aqui na nossa primeira live de estreia, que é o nosso quadro aqui, Filosofia no Bunker. E hoje nós vamos tratar de temas referentes a estudo. Como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com um texto e eu vou pontuando cada parágrafo à medida que eu vou fazendo a leitura dele. E não vai ser diferente. Assim como eu faço, toda quarta-feira nós temos o nosso encontro, que é o Nova Ordem Mundial, Cultura e Fé, que nós falamos um pouco da Bíblia e fortalecemos a nossa fé, a nossa cultura cristã. Também fazemos a leitura de um texto, de um artigo. Nós vamos fazer a mesma coisa, ter o mesmo procedimento aqui no Filosofia do Bunker. Só que aqui nós vamos ter um estudo mais denso, mais aprofundado e de caráter conteúdo secular. Se nos nossos encontros de quarta-feira nós vamos ter um estudo mais teológico, entre aspas, a cada final de mês, todo sábado, o último sábado de cada mês, nós vamos ter um encontro. Hoje, excepcionalmente, devido à estreia e porque nós estávamos organizando o quadro para vocês, a estreia é hoje na sexta-feira. Mas os nossos encontros serão todo final de mês, no último sábado de cada mês. Então, o nosso próximo encontro já está agendado, está marcado para o dia 29 de abril. Eu aguardarei vocês nesse dia. Muito bem, vou começar cumprimentando a audiência. Boa noite, sejam bem-vindos. Peço o like de vocês, verifiquem a inscrição, aproveitem para fazer a divulgação do link da live para que outras pessoas possam acompanhar. Ainda está no início, eu ainda não entrei no assunto, ainda vou ingressar nesse tema. Divulguem o canal, ajudem no engajamento. E vou reforçar 2 recados e fazer 3 observações, como eu sempre vou fazer, vai ser de praxe. Os 2 recados. Reforçar os nossos encontros às quartas-feiras, sempre às 20 horas, no nosso quadro Nova Ordem Mundial, Cultura e Fé. E falar sobre o nosso quadro Filosofia no Bunker, como eu expliquei. Sempre vai ocorrer no último sábado de cada mês. E as 3 observações. A primeira observação é que eu vou sempre fazer o encadeamento dos conteúdos. Então, nas lives de quarta-feira, eu vou encadear os temas bíblicos, sempre fazendo conexões, e vou fazer algumas observações no Filosofia no Bunker. E, novamente, eu chamo a atenção que aqui não é um canal de entretenimento, aqui é canal de estudo. Nós estamos trabalhando 2 situações que, ao mesmo tempo que são distintas, elas também têm conexões. Nós somos cristãos, somos estudantes, tanto da Bíblia quanto de conteúdos seculares. Então, pensando nesses pontos, nesses aspectos, é que nós elaboramos os 2 quadros. Às quartas-feiras,
o encontro para nós cristãos, estudantes da Bíblia, e cada final de mês, no último sábado de cada mês, o encontro para conteúdos mais densos, conteúdos seculares de leitura da vida, para que vocês possam fazer uma leitura mais completa, mais intelectual da vida e dos últimos acontecimentos, dos últimos eventos. Então, aqui não é canal de entretenimento, é canal de estudo. Então, tudo que for tratado aqui, eu peço a vocês, encarecidamente, usem como norte e aprofundem-se nas suas pesquisas e nos seus estudos. Eu vou reforçar isso no artigo que eu lerei. E peço que tenham paciência, por quê? Porque as nossas lives, como são lives de estudo, geralmente vem com conteúdo mais denso, que eu tento transmitir da melhor forma possível, algumas vezes de modo mais erudito e outras vezes de modo mais simples, porque eu sei que algumas pessoas vêm para cá e elas às vezes não têm acesso a esse conteúdo. Então, tomando como exemplo o exemplo de Jesus Cristo como grande instrutor, e eu falei isso na live passada, na live de quarta-feira, que ele tinha essa sensibilidade de usar alguns artifícios da linguagem, como no caso as parábolas, para transmitir informações ao público que ele tinha, que era composto tanto por pessoas simples de pouco estudo, quanto por pessoas de grande erudição, como no caso os fariseus que o acompanhavam. Muito bem, meus queridos. Recados dados, observações feitas. Eu quero iniciar chamando a atenção de vocês para o que está no banner da nossa live de hoje. Vocês já leram? Viram que é uma frase bem forte de impacto, frase de efeito? Não tem nada a ver com coaching. Eu espero que vocês não façam essa piada no chat, por favor. Voltar para a base. É hora de estudar. E é uma coisa que eu sempre vou incentivar vocês a estudar. E ao final da live, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Muito bem, meus queridos. Eu vou começar fazendo a leitura, meus caros inscritos, do artigo que eu escrevi, especialmente para hoje. E este artigo, ele tem um conteúdo que é de incentivo. Pode ser que algumas pessoas se sintam ofendidas com algumas coisas que eu vou precisar ler. Porque o intuito aqui é tirar da zona de conforto. Vocês têm que estudar, têm que trabalhar a mente e têm que trabalhar a imaginação e a interpretação de vocês. Então, pode ser que algumas pessoas se sintam impactadas e até ofendidas com o que eu vou dizer. Mas a ideia é tirar vocês da zona de conforto, para aquelas pessoas que se encontram na zona de conforto. Por isso que o conteúdo hoje é mais denso. Então, preparem-se. O título do texto de hoje, do nosso artigo, é uma pergunta. Qual a importância do estudo? Vocês já se perguntaram? Vocês já fizeram essa pergunta? Eu fiz o título em forma de pergunta. Qual a importância do estudo? Eu não perguntei, eu não falei sobre escolarização. Eu falei sobre estudo. Um estudo particular. Talvez em algum momento da sua vida de estudante, você deve ter se perguntado: para que eu preciso estudar? Isso é tão chato. E deve ter tido a seguinte resposta: para que tenha um diploma e um bom emprego. Mas será que é só isso mesmo? Oh, meu filho. Não se estuda apenas para conseguir uma melhor posição no mercado de trabalho. Não é apenas para acrescentar itens no currículo. Estudar vai além de melhores oportunidades de ocupação. Estudar estimula a mente, amplia sua capacidade de memória e ativa seu grau de concentração. Eu vou parar por aqui porque eu quero explicar esta parte. Estimular a mente. Quando eu voltei a estudar, mas isso estou falando de eu mesma buscar conteúdos para mim, fazer a mineração, buscar algumas pessoas com mais erudição, mais conhecimento que eu, e assim ter incentivos para pesquisar e estudar. Eu fui em busca de livros, e eu vou fazer esse incentivo. Quando vocês forem buscar conteúdo, busquem um conteúdo mais simples,
de fácil entendimento, porque isso vai trabalhando a mente de vocês. É como uma atividade física. Você não vai começar com um peso de 100 quilos. Você vai começar com um peso de 1 quilo e gradativamente você aumenta este peso. A mesma coisa é a questão do estudo. Você começa do básico e assim você vai ampliando, ou seja, tornando mais sofisticado o seu conteúdo, aquilo que você busca e que pesquisa. Amplia sua capacidade de memória. Nós geralmente confundimos memória com retenção, aquilo que você retém. Mas existe também a memória de atenção, você ficar concentrado. E os estudos, a concentração na leitura ajuda nesse aspecto e ativa seu grau de concentração. É como eu expliquei. Algumas pessoas só têm noção da memória de retenção. E quando você começa a estudar, a pesquisar, você amplia sua capacidade de memória, que é o seu grau de concentração, a sua capacidade de se concentrar em um determinado ponto, em algo que lhe chama atenção naquele seu estudo. E daí você parte para o próximo ponto. Você vai focando de ponto em ponto, aumentando esse seu grau, a sua capacidade de memorização, ou seja, o seu foco de, de memorização. Não só de retenção, mas também de memorização. Todavia, só um instante, pessoal, só um momentinho, por gentileza. É o meu cachorro que está bem aqui embaixo, chorando. Só um momento, por gentileza. Gente, noite de estreia tem dessas. Pronto, vou continuar. Não percam o foco, por favor. Todavia, meu projeto pessoal no quadro Filosofia no Bunker não é apenas produzir conteúdo e fazer vídeos e lives. Isso é fácil, qualquer pessoa produz conteúdo. Seja ele edificante ou não, produz. Todos nós somos capazes disso. Mas eu tenho um propósito e ele é um pouco ambicioso. Minha finalidade é contribuir com você que está na audiência, que minera nas mídias sociais temáticas relevantes e que deseja consumir conteúdo de qualidade e confiável. É como eu disse, aqui não é um canal de entretenimento, é um canal de estudo. É um norte para que você daqui se baseie nas suas pesquisas e no conteúdo que você busca, que você se interessa. Novamente. Gente, hoje está complicado, porque esses cães hoje, meus pets, estão me atrapalhando. Vou continuar a leitura. Quero contribuir para a formação de um cidadão consciente de suas necessidades de informação e conhecimento, que visa ter opinião e habilidade cognitiva para ler a realidade e interpretar o mundo. Através do canal, queremos que desenvolva habilidades críticas e analíticas que o ajudem a avaliar argumentos, a identificar pressupostos subjacentes e a distinguir entre afirmações verdadeiras e falsas. Você não pode ser impedido do poder de decisão e escolha no acesso a informações, castrado de suas capacidades interpretativas e proibido de emitir pontos de vista. Como eu disse, é algo que é ambicioso. Então, este é o meu propósito, é o propósito do canal em relação ao quadro. É que você tenha meios de, a partir daqui, minerar e buscar ter condições para as suas pesquisas. É como eu sempre reitero, aqui você usa como norte. Baseie suas pesquisas daqui. Amplie suas pesquisas por aqui. Queremos que você se liberte das amarras da ignorância que lhe foram postas pelo sistema. Sistema esse que tem o objetivo de mantê-lo leigo, inculto, analfabeto, apedeuta, desinformado, estulto,
estúpido, ingênuo, nécio, inepto, parvo, palerma, boçal, chucro, imbecil, idiota, etc. São tantos adjetivos depreciativos que há um etc. Então, é esse o motivo de parte do sistema não querer que você se eduque. Uma coisa é escolarização. A outra coisa é você ter poder de busca, poder de mineração e poder de pesquisa. Contudo, se você quiser continuar um mané esperando picanha e cerveja de final de semana metafóricos, sugiro que você não acompanhe esse quadro nem esse canal. Aí você deve se perguntar, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho acompanhando esse quadro, esse canal? O conteúdo que ele me oferece. Desenvolvimento pessoal, pensamento crítico e independente, opinião bem fundamentada, informação e confiança para falar. Você adquire novas habilidades de compreensão que lhe permitem ter muitos benefícios pessoais e de consciência. Quem é que não quer ter autonomia? Ter segurança na hora de argumentar e contra-argumentar? Qualquer pessoa de bom senso que busca conhecimento, autoconhecimento e que quer ter domínio na hora de argumentar e contra-argumentar, tem essa busca, deseja isso. Desenvolvimento pessoal, pensamento crítico independente, opinião bem fundamentada, informação e confiança para falar, autonomia. Sim, mas o título do quadro é Filosofia no Bunker. Onde entra a filosofia nesse caso? Responderei. Nossa intenção é trazer a filosofia como base para nossos estudos e contribuir para sua formação e reflexão críticas. Com os temas que traremos e estudaremos juntos no quadro, eu acompanharei vocês. Vocês não vão ficar às cegas e muito menos sozinhos, porque nós vamos construir juntos o nosso arcabouço teórico, arcabouço intelectual e arcabouço cristão. Lembre-se que eu tenho outro quadro. Os nossos encontros são todas as quartas-feiras, para você, cristão, que também é estudante. Não só da Bíblia, mas também de temas seculares. Estimularemos sua meditação sobre o conteúdo, para que tenha autonomia para questionar e analisar argumentos criticamente, o que lhe será valioso e de suma importância no futuro em sua vida. Caso a democracia nos peça educadamente nossa retirada das trincheiras da guerra ideológica e cultural. Eu vou tratar disso na próxima live, no nosso próximo encontro, no Filosofia no Bunker, sobre ideologia e cultura. Por que que alguns de nós falam sobre essa guerra ideológica, essa guerra cultural? Vai ter um pouco de política? Vai, mas não essa política rasa. Não essa política de esquerda versus direita. Não. Vamos ultrapassar isso. Não vamos ficar nos espectros. Vamos ascender nesse ponto. A sua ampliação de perspectivas, quando você for exposto a novos, diferentes e enriquecedores pontos de vista e a tradições intelectuais, estudar as inúmeras correntes filosóficas e como influenciar a sociedade ao longo da história, ajudará você na compreensão do mundo e o estimulará a filtrar os diferentes pontos de vista e a absorver o que lhe é significativo. Você vai aprender a filtrar. É como eu expliquei no início. Você aprende a minerar. É complicado, sim. Quando você se encontra sozinho, quando você não tem alguém para lhe acompanhar, alguém para lhe indicar o caminho, realmente é complicado. Para mim foi em alguns aspectos, em alguns pontos. Mas hoje eu tenho mais ou menos uma noção, eu consigo já minerar através de algumas críticas que eu recebo, algumas observações que eu recebo. E em relação à crítica, eu quero fazer uma observação. Não é essa crítica rasa também, essa crítica ridícula, da pessoa criticar a honra, em vez de criticar o ponto de vista, não, critica a honra das pessoas, como nós temos visto em alguns debates.
A pessoa não consegue argumentar, não consegue contra-argumentar, ela perde a linha de raciocínio, ela perde o decoro e, em vez de criticar o ponto de vista ou trazer uma outra questão, não. Ela simplesmente ela critica, ela ataca a honra da pessoa. E isso aqui é algo que vocês não verão e eu não vou endossar. A crítica sempre vai ser baseada em fundamentos intelectuais, em argumentos intelectuais, como eu sempre disse. Arcabouço teórico, arcabouço intelectual e arcabouço cristão. Já pensou que poderá desenvolver o seu pensamento criativo? É outro ponto positivo. O estudo da filosofia aguça o pensamento criativo e a imaginação. Ao longo dos estudos e pesquisas, você aprende a cogitar diferentes possibilidades e sugestões para os problemas. E essa eu confesso para vocês, é a parte que eu mais gosto, é a parte criativa. A filosofia contribui no desenvolvimento do autoconhecimento. Com o progresso dos estudos e pesquisas, você entra em contato com reflexões sobre questões existenciais e éticas, o que poderá ajudá-lo a entender melhor sobre si mesmo e a sua relação com o mundo. Ai, Jesus. Os pets querem participar da live. Só um momento. Só um momento, pessoal. Só um momento. Eu vou precisar repetir essa parte, porque senão corto o raciocínio de vocês. Eu não quero que isso aconteça. Hoje os pets estão impossíveis. A filosofia contribui no desenvolvimento do autoconhecimento. Com o progresso dos estudos e pesquisas, você entra em contato com reflexões sobre questões existenciais e éticas, o que poderá ajudá-lo a entender melhor sobre si mesmo e a sua relação com o mundo. Lembro-lhe das palavras de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Quem já acompanha a minha participação aqui no canal sabe que de vez em quando eu trago essa frase do Sócrates e eu já dei uma explicação a respeito disso. Sócrates foi um personagem na filosofia que fez com que eu buscasse o conhecimento secular. Na Bíblia, eu tenho como exemplo Jesus Cristo e uma outra pessoa, um outro personagem de uma grande erudição que é Paulo. Eu admiro bastante. Tanto é que eu tenho feito pesquisas no livro Atos dos Apóstolos. Eu já fiz esse comentário também no outro quadro que nós temos às quartas-feiras, a respeito de Atos dos Apóstolos. E são figuras que me chamam a atenção. Como eu sempre tento encadear, trazer a vocês que há assuntos que são conexos sim, e não desconexos, eu sempre chamaria atenção dentro da filosofia para Sócrates e na Bíblia eu chamaria atenção, claro, na parte da instrução, a Jesus Cristo, que foi um grande instrutor, sensível e uma pessoa de grande capacidade na hora de passar a informação. Ele sempre trabalhou a linguagem do modo mais acessível possível para que mais pessoas pudessem ter acesso e compreensão da sua mensagem. E é mais ou menos como eu me baseio. Eu busco não só trabalhar erudição, mas também trazer um conteúdo que, embora denso, ele seja de fácil entendimento à audiência. Por isso que, de vez em quando, eu trago essas informações, essas frases, porque ajudam muito
a nortear não só as linhas de pesquisa, como também as buscas de vocês. No caso da filosofia, Sócrates é um personagem bem interessante para se iniciar. E essa frase ela é muito boa. Quando diz, conhece-te a ti mesmo, é para que você, à medida que vai se autoconhecendo, você começa a delimitar os seus pontos, aqueles pontos de pesquisa. Por exemplo, eu tenho alguns nichos. Eu gosto de literatura, eu gosto de filosofia, eu gosto de psicologia, gosto de história, então eu procuro delimitar dentro das áreas que eu gosto, dos nichos que eu me interesso, e a partir daí eu faço o encadeamento das ideias, o encadeamento das minhas pesquisas. E é mais ou menos nessa linha que eu trabalho e quero trazer para vocês também à medida que eu for progredindo, porque eu quero que vocês estudem junto comigo. Isto aqui é um estudo conjunto. Não vou deixá-los sozinhos e também não vou deixá-los às cegas. Aqui eu sempre trarei sugestões. Por que eu insisto tanto na aquisição de instrução e autoconhecimento? Porque erudição, informação, discernimento e clareza libertam o cidadão de várias maneiras. Quando se adquire um bom entendimento de si, incluindo valores, crenças, emoções e comportamentos, nós estamos mais equipados para tomar decisões que são autênticas e alinhadas com as nossas próprias necessidades e desejos. Isso possibilita um maior controle e autonomia em sua vida. Você retoma o seu arbítrio, o seu poder de decisão e se liberta das influências externas que podem corromper a sua capacidade de tomar decisões livres e bem embasadas. Você melhora sua percepção de mundo, muda conceitos equivocados e vieses, facilitando sua tomada de decisões mais justas e objetivas. Assim que a pessoa aprende e fica ciente de como atua a mídia e outras fontes de informação com conteúdo tendencioso, a pessoa desperta, toma medidas para se informar de forma mais crítica e independente. Ela aprende a esquadrinhar o meio em busca de conteúdos e avaliações mais sérias e confiáveis. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Conhecimento, ele é gradativo e acumulativo. No início realmente é complicado, como todo princípio. Sempre vai ser complicado, sempre vai ser atropelado, mas não se preocupem, isso é normal. Eu já passei por isso também. Realmente é complicado no início, mas à medida que você vai galgando, que você vai dando os passos, um de cada vez, devagar, com calma, sempre ciente, consciente do que você necessita, você aprende a esquadrinhar o meio em busca de conteúdos e avaliações mais sérias e confiáveis. É o famoso é a famosa pessoa que minera, o minerador. Você aprende a buscar, a pesquisar, e assim você vai separando aquilo que lhe interessa e aquilo que está no seu âmbito de interesse. Como eu falei, eu tenho alguns nichos. Pode ser que você se interesse também por alguns. E assim você vai embasando, você vai organizando assim a sua linha de pesquisa. Há também o fator da interdisciplinaridade. Você entenderá com mais precisão outras áreas de estudo, como a ciência, a história e a política. A filosofia o ajudará na compreensão das implicações filosóficas dessas outras disciplinas. Resumidamente, o estudo da filosofia será importante para o desenvolvimento do pensamento crítico, da amplidão de perspectiva, do pensamento criativo, do autoconhecimento e para o melhor entendimento de outras disciplinas. Uma vez que você faz a busca, o encadeamento, você começa a trabalhar essas áreas, fica bem mais fácil para você raciocinar e ter linhas argumentativas. Expansão de conhecimento, compreensão de mundo apurada,
panorama mais amplo e profundo, desenvolvimento de uma apreciação mais acentuada da complexidade e diversidade da experiência humana e muito mais com estudos e pesquisas filosóficas. Você tem um panorama. O seu mundo se amplia, fica vasto. Você não fica mais limitado, reduzido. Pelo contrário, você começa a expandir, não só em mentalidade, mas também em espiritualidade, porque até o seu comportamento muda. E isso é nítido, as pessoas fazem comentários. Quando você começa a mudar a sua perspectiva, o seu comportamento também muda. Você fica mais introspecto, mais pensativo, porque você fica avaliando tudo aquilo que você tem adquirido de conhecimento e você se afasta das futilidades e daquelas pessoas que não são edificantes. Você começa a minerar e a filtrar aquilo que é edificante e o que não é. Não tenha medo ou preguiça de estudar. Você não tem nada a perder. Pelo contrário, só ganhos e liberdade de pensamento. Sim, eu sei. Dá trabalho, dá sono, cansa os olhos, dá dor de cabeça, toma tempo. Mas você não vai querer usar isso como desculpa, não é verdade? Eu falei tantos pontos positivos, eu espero que isso aqui não seja um empecilho para você. Tudo bem. Se você não quer seguir no caminho dos estudos, continue sua vida limitada, medíocre e tendo seus padrões de pensamento e comportamento ajustados conforme a agenda quer. Não se supere, pois dá trabalho. Só de modesto. Não se arrependa. Não olhe para trás. Seja homem e tenha brio, assumindo a sua decisão de continuar mané e esperar metáforas do governo. Ah, lembrei. A picanha metafórica não é sabor abóbora. A você que aceitou o convite, meus parabéns. Seja muito bem-vindo. Eu assumo o compromisso de ajudá-lo nesse caminho e conto com sua presença no canal, incentivando-o a estudar e a não ter medo de compartilhar o que pesquisar. Estudar é um investimento em si mesmo. É um caminho trabalhoso, porém gratificante e brilhante. Você vê a mudança progressiva quando se dedica aos estudos, tanto no seu comportamento quanto na sua percepção de mundo. Foi como eu expliquei. Seu comportamento muda. Esqueça a idade, situação financeira e origem social. Sempre há tempo para aprender e para desenvolver. Você só irá evoluir. Quero trazer um ponto, chamar a atenção sobre essa questão da idade. O pessoal diz assim: a idade é um empecilho. Gente, todos os dias nós estamos aprendendo. Por que a idade seria um empecilho? Você pode ter mais dificuldade, claro, à medida que os anos passam. Mas, se você treinar, se você começar assim, de pouco, com uma leitura simples, o seu cérebro ele vai se fortalecendo. Então, você começa pouco, devagar, com um conteúdo que seja de fácil apreensão, e assim, à medida que você for seguindo, galgando, você vai ampliando o seu escopo e vai tornando mais, vamos dizer assim, mais erudito o conteúdo. Mas isso requer tempo e demanda disciplina. Lerei novamente esse ponto. Esqueça a idade, situação financeira e origem social. Sempre há tempo para aprender e para se desenvolver. Você só evoluirá. Eu falei sobre a idade, não é empecilho. Trabalhe, fortaleça a sua mente. É igual a atividade física. Situação financeira, vamos supor que você não tenha condições de comprar livros. Você pode ir em bibliotecas. Ainda existem bibliotecas e eu conheço pessoas que fazem aluguel de livros e me apresentam esses livros e conversam comigo a respeito disso. Elas não compram o item, mas alugam nas bibliotecas. Origem social, isso não tem nada a ver. Não importa a sua origem social. Aqui é um estudo particular. É você e a sua vida. É você e a sua autonomia intelectual.
Sempre há tempo para aprender e para se desenvolver. Você só evoluirá. Então, não perca mais tempo. Busque nos lugares certos e confiáveis. Aproveite as oportunidades de aprender e estudar. Capacite-se, leia, assista a vídeos instrutivos, absorva o conteúdo de canais que lhe agreguem valor. Não se preocupe, você aprenderá a minerar. Tudo é tempo e dedicação. Se você se devotar e tiver diligência nos seus estudos, você aprenderá a filtrar o conteúdo e terá poder de decisão e escolha. Lembre-se, o conhecimento é cumulativo, requer tempo e demanda dedicação, aplicação do conhecimento, abnegação, empenho, devoção, diligência, esforço, entrega e sacrifício. Não tenha esse pensamento imediatista. Eu sei que não é fácil buscar tempo, devido à rotina pesada de muitas pessoas, e creio que pode incluir você. Todavia, se você tem prazer, amor, afeição, apreço, consideração, reverência, zelo por estudar e aprender, busque tempo, pois valerá a pena e o esforço. O crescimento intelectual e espiritual é incomensurável. Aprimoramento pessoal é inestimável. Quero fazer uma observação aqui sobre um ponto que eu escrevi neste parágrafo, sobre a questão de conhecimento ser cumulativo e de requerer tempo e demanda, além da dedicação, aplicação do conhecimento, abnegação e outros sinônimos. Sobre a questão do conhecimento ser cumulativo, é como eu expliquei anteriormente. Você vai galgando e vai acumulando. Requer tempo e demanda dedicação. Sim. Aí você vai escolher, você vai decidir se você vai abrir mão de certas coisas para que você possa utilizar este tempo nos seus estudos. Por quê? Porque muitos intelectuais, quando eles optam, eles decidem por essa vida mais intelectual, eles abrem mão de alguns prazeres mundanos. Vou colocar entre aspas, muitas aspas. E à medida que eles vão avançando, que eles vão estudando. Agora, uma observação. Eu não estou dizendo que é para você abrir mão da sua vida social, viver em exílio social, em ostracismo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo o seguinte, que você pode abrir mão de alguns aspectos sociais da sua vida para se dedicar aos estudos. Eu estou dizendo isso porque muitos intelectuais fazem isso. Eles abrem mão de uma vida social para poder se dedicar. É o meu caso. Eu abro mão de alguns eventos sociais para poder ficar dedicada aos meus estudos. Por quê? Porque eu sinto muito mais prazer e eu sinto que eu terei muito mais, eu vou agregar muito mais valor à minha vida e ao meu propósito quando eu me dedico aos meus estudos. Foi por isso que eu coloquei tantos sinônimos para explicar este ponto, que eu lerei novamente. Tudo é tempo e dedicação. Se você se devotar e tiver diligência nos seus estudos, você aprenderá a filtrar o conteúdo e terá poder de decisão e escolha. Lembre-se, o conteúdo é cumulativo, requer tempo e demanda dedicação, aplicação do conhecimento, porque não adianta você aprender e não aplicar. Conhecimento tem que ser prático, não só teórico. Abnegação, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não é de responsabilidades, é a questão de tempo. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai usar este tempo que pode ser aplicado nos seus estudos ou vai aplicar para outra coisa. Você que tem esse poder de decisão e escolha. Empenho, devoção, diligência, esforço, entrega e sacrifício. E também porque que eu escrevi este trecho aqui do parágrafo, por que eu decidi colocar? Porque algumas pessoas, elas não entendem que quando você opta por uma vida mais intelectual, você abre mão de algumas coisas. Porque você muda o seu pensamento, você muda a sua perspectiva. Então você
precisa fazer alguns sacrifícios, você precisa dizer não para algumas coisas. E eu deixei bem claro que são pontos distintos. Uma coisa é você abrir mão de alguns eventos sociais, de uma vida social. E outra coisa é você viver em exílio social. São coisas distintas, diferentes. Não vão dizer por aí que eu estimulei ostracismo e exílio social. Não. Eu estou dizendo que você é que faz essa escolha. Você é quem decide. Eu, Natália, optei por uma vida mais intelectual. Então, eu prefiro, sim, dedicar mais tempo aos meus estudos e abrir mão de alguns eventos sociais. Em relação ao pensamento imediatista, não é pegar um livro, ler 2 páginas, pronto, sou um intelectual, já aprendi, já adquiri o conhecimento. Eu disse que conhecimento é cumulativo, é gradativo. É um degrau por vez, com calma, com empenho, diligência nos estudos. Em relação a tempo, você escolhe se você vai iniciar uma leitura, como eu vou trazer algumas sugestões mais à frente. Você pode tirar 15 minutos do seu dia para poder ler apenas 15 minutos. Uma leitura fácil e que seja de fácil compreensão. Vou fazer sugestões mais à frente, não se preocupem quanto a isso. O crescimento intelectual e espiritual é incomensurável. Eu não tenho como dar uma nota, um valor a vocês. Para quem realmente tem zelo, é algo que não tem valor, é inestimável. A aquisição de conhecimento é inestimável. Eu tenho um prazer muito grande em os livros aqui, porque eu tenho tanto prazer em ler, e eu sempre recomendo, leia e escreva também. Tenha o hábito de um diário para você escrever aquilo que você aprendeu. Não é para começar, querido diário, hoje é meu dia, não. Hoje eu aprendi. Assim você tem a noção do quanto você progrediu. O hábito do diário, da escrita, é para você verificar a sua progressão no seu conhecimento, nos seus estudos. Aprimoramento pessoal é inestimável, como eu expliquei. Estudar é uma escolha e só depende de você decidir se vai enveredar nesse caminho e investir tempo e dedicação. Calma, calma. Não precisa ter uma vida devotada ou mesmo monástica. Não há necessidade de tanto rigor. No entanto, não significa ser indolente. Busque sempre que possível a excelência. Se for possível, tome como um sacerdócio. Explore o seu potencial e se surpreenda com os seus resultados. Você só tem a ganhar. Vou retomar aqui esse ponto sobre este parágrafo aqui. Não precisa ter uma vida devotada ou mesmo monástica. Não há necessidade de tanto rigor. No entanto, não significa ser indolente, preguiçoso. Busque, sempre que possível, a excelência. Se for possível, tome como um sacerdócio. Certo. Por que eu escrevi este ponto? Vocês se lembram que alguns parágrafos anteriores eu escrevi a palavra medíocre? Vamos supor que no lugar da palavra medíocre eu tivesse dito que você tem uma vida mediana. Eu pergunto a você da audiência: o que dói mais? Eu dizer que você tem uma vida mediana ou dizer que você tem uma vida medíocre? Certamente a segunda opção. Uma vida medíocre. Por quê? Porque são palavras sinônimas. Só que no estudo de gramática não existem sinônimos perfeitos. Então, para algumas questões, um sinônimo não cabe. Então, nesse caso, eu pus de propósito. Por quê? Porque eu queria que doesse e chamasse atenção. Porque são palavras sinônimas, mas se eu colocasse mediana, não ia ter o efeito que eu queria que tivesse. E que quero que tenha. Que é chamar a sua atenção e dizer: será que realmente eu preciso avaliar a minha vida? Se eu tenho tempo, como eu devo aproveitar esse tempo? No TikTok? No Instagram, olhando videozinho? Em shorts do YouTube? Ou aproveitar para iniciar as minhas leituras? E começar a minha escrita para ver a minha progressão? Você decide. Por isso eu coloquei a palavra medíocre, para que você faça uma avaliação, uma autocrítica.
para que você avalie e reavalie como a sua vida, como cidadão, ela está. Explore o seu potencial, porque você tem capacidade. Em nenhum momento aqui eu disse que você não é capaz. Você tem poder de decisão. Você decide se quer continuar com sua vida medíocre ou quer continuar, ou quer iniciar, na verdade, em uma vida mais intelectual. Você tem esse poder de decisão, esse poder de escolha. Explore o seu potencial e se surpreenda com os seus resultados, porque eu acredito na sua evolução. Você só tem a ganhar, e isso é verdade. Eu nunca perdi nada por estudar. Lembre-se, é a sua dedicação que pavimenta o caminho dos seus estudos. O seu sucesso depende da sua devoção. Agora vamos para um tópico bem interessante, porque eu organizei por tópicos, eu pus apenas 2. Este segundo é para eu ajudar a você com sugestões. Lembre-se, são sugestões. Eu não estou dando ordens. Eu disse que você que tem o poder de decisão. É você quem decide se quer ou não ingressar nesse caminho dos estudos. Este tópico este tópico tem como título Organize-se. Então eu trouxe aqui algumas sugestões para você começar a organizar a sua vida para a sua vida intelectual, a sua vida de estudos. Aqui vão algumas sugestões. Estabeleça metas claras e alcançáveis. O programa deve ser prático e execuível. Por quê? Porque não adianta você pegar um calhamaço em formato de livro e dizer, vou ler e vou ser um intelectual. Não, comece pequeno, comece devagar. Pegue um livro de no máximo 100 páginas. Há ótimas histórias curtas, de fácil compreensão. Quando você for estabelecer as suas metas, que elas sejam claras e alcançáveis, porque isso vai lhe estimular a continuar, porque você vai bater as suas metas, você vai alcançar. O programa deve ser prático e execuível. Prático, porque você precisa fazer alguns ajustes, e execuível, porque ele tem que ser executado. Estabeleça uma rotina. Você precisa da rotina, você precisa criar um hábito. Note a importância do hábito, como a regularidade é importante. Como eu expliquei, se você tem uma rotina pesada, puxada, faça uma avaliação ao longo do dia. Veja o tempo que você tem. Algumas pessoas têm o tempo logo pela manhã. É o melhor horário para estudar. Seu cérebro está descansado. Ah, mas eu não posso ler, eu não posso estudar pela manhã porque eu tenho afazeres, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é que você pode fazer? Você pode tirar 15 minutinhos e fazer uma leitura. Ah, eu só tenho tempo no horário do almoço. Tire 15 minutos do seu horário de almoço. Ah, à noite eu cheguei muito cansado. Você vai inventar muitas desculpas. Como eu disse, é você quem decide. Estabeleça uma rotina, avalie seu tempo. Você tem 24 horas. Avalie o seu tempo. Eu estou pedindo para iniciar com 15 minutos. 15 minutos. Note a importância do hábito, como a regularidade é importante. Consistência. Tente manter um programa de estudos consistente. Você que não pode estudar todos os dias ou ler todos os dias, você procura um meio. Ah, segunda, quarta e sexta, terça e quinta. Ah, final de semana dedica a outras coisas. Você que vai organizar o seu horário. Mas você precisa ter uma consistência, você precisa ter uma regularidade. E você precisa avaliar a sua progressão. 2 dias da semana é suficiente? 3 dias na semana? Todos os dias? Um dia? Você é quem decide. Envolva-se em atividades educacionais, como exemplo, cursos, palestras, grupos de discussão e conferências. Há um bom conteúdo na internet. Aqui eu vou fazer observações. Quando eu escrevi esta parte sobre atividades educacionais, é porque quando você interage com outras pessoas, ou o conteúdo, quando você estuda sozinho, você é autodidata, por exemplo. Quando você estuda sozinho, você precisa fazer interação e verificar se aquilo que você estuda está de acordo com outras linhas de pesquisa, vamos supor, outras pessoas que estudem. Então, você pode buscar um curso para fazer uma avaliação, você pode acompanhar algumas palestras
e assim ir agregando conteúdo ao que você pesquisa, ao que você estuda. Você pode participar de grupos de discussão, porque isso ajuda na hora do argumento e contra-argumento, e acompanhar algumas conferências que você apenas acompanha o conteúdo. Sobre bons conteúdos na internet, você vai aprender a minerar, você vai aprender a fazer essa filtragem. Desenvolva um sistema de recompensas. Ah, este ponto aqui é bom, é interessante, porque você não vai viver apenas para estudar, porque realmente pode ser muito maçante, pode ser muita devoção, vai tomar muito meu tempo, então eu preciso de alguma coisa que continue me incentivando. Aí você cria o seu sistema de recompensas. Cada meta vencida, dê-se um presente. Exemplos, aqui são exemplos, são sugestões. Você cria a sua recompensa. Um passeio, por exemplo, você pode visitar um museu, você pode visitar um parque, um passeio em família. Ah, o dia da família. Você pode fazer isso, é uma recompensa. Você pode reunir sua família para estudar um ponto. Estudar em grupo também é bem interessante. Você pode escolher estudar a Bíblia em família, fortalecer os laços familiares. Um cinema, quando você é autodidata, você estuda sozinho, prefere ter uma vida intelectual mais solitária. É o meu caso, eu sou mais solitária, eu prefiro ambientes em que eu possa interagir comigo mesma, com os meus pensamentos, observando certas coisas. Por exemplo, ir a um museu. Eu prefiro ficar ali sozinha observando e fazendo os meus trabalhos mentais. Algo que lhe seja edificante. É você quem escolhe. Aqui são sugestões. E o último ponto, autodisciplina. Ter disciplina é fundamental para o sucesso dos seus estudos, pesquisas e leituras. Então você precisa trabalhar a disciplina. Como eu expliquei, tudo depende de você. Agora nós vamos para as considerações finais. Eu vou apenas observar aqui o tempo. Ah, ótimo. Agora vamos para as considerações finais. Finalizo meu artigo com o seguinte incentivo: busque tempo e mude sua perspectiva de vida. Você não tem nada a perder e tudo que adquirir nunca lhe será tomado. Conhecimento não lhe é tomado. Eu os convoco a vir estudar conosco. Se aos meus irmãos de fé eu termino com a frase fé, conduta e amor, aos meus irmãos de batalha intelectual, na trincheira do conhecimento e na guerra da cognição, eu finalizo meu texto e reitero o convite a vir estudar conosco, com a seguinte frase motivacional. Agora é a coach falando em mim. Que a sua jornada no caminho do conhecimento e da sabedoria o conduza a uma estrada de possibilidades ilimitadas. Um passo de cada vez no caminho do aprendizado. Mantenha sua mente curiosa e não deixe a chama da paixão pelos estudos apagar. Isso manterá sua mente aquecida. Continue e vá feliz no caminho do sucesso pessoal. Bons estudos. Bom, não finalizou aqui. Eu quero continuar porque eu vou deixar um dever de casa para a minha audiência. E qual é o dever de casa da minha audiência? Eu vou deixar uma sugestão de um livro, mas antes de eu deixar essa sugestão, eu vou dizer o seguinte: qual é o deverzinho de casa para vocês? Vocês vão escolher um livro, aí vocês decidem a quantidade de páginas, 50, 100, 200 páginas, que vocês vão ler em um mês, cada mês um livro. E vocês vão adotar um caderno, uma agenda, um diário, para que vocês possam fazer anotações da progressão dos estudos, daquilo que vocês compreenderam da leitura. Este livro vai ser o princípio para que vocês comecem a trabalhar a mente de vocês e a fortalecer os neurônios como se fosse uma atividade física. Então, você decide a literatura que você vai ler e a quantidade de páginas dessa sua literatura. E eu vou deixar uma sugestão. A sugestão que eu deixo para a minha querida audiência é esta aqui. Deixa eu enquadrar bem. Deixa eu ver. É do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Bom, vocês podem observar que ele ainda está lacrado.
Eu comprei há mais ou menos um mês. Mas eu já o li. Eu comprei novamente para fazer a releitura dele. Por que eu estou sugerindo? Porque é uma literatura fácil, agradável, lúdica e vai trazer um contexto sobre a Revolução Russa dos 3 personagens principais da Revolução Russa: Lenin, Stalin e Trotsky. Não, está aqui não é esqueci agora, quando você começa a falar a respeito. Uma palavra em inglês, não vou lembrar agora. Eu não vou contar a sinopse do livro, eu só estou dizendo que traz de forma alegórica esse trecho, esse princípio da Revolução Russa com estes 3 personagens, mas é de modo alegórico. Vai utilizar animais para poder falar a respeito disso. Então, como é uma leitura gostosa, agradável, lúdica, é um início para você começar a trabalhar os seus neurônios e a fortalecê-los. Mas caso você não tenha como conseguir emprestado ou mesmo comprar, você pode escolher a sua literatura, aquilo que mais lhe agradar. Você que é cristão, estudante da Bíblia, você pode começar com uma leitura de um livro da sua denominação religiosa. Ah, eu não gosto. Você pode escolher um livro com conteúdo secular, de filosofia, de história, de psicologia, uma literatura, de alguma corrente literária. Você escolhe um romance, você decide. Então, esta é o meu deverzinho de casa. Deixei já a minha sugestão. E agora eu vou passar pelo chat para verificar as observações, as críticas, as ofensas, o que é que meus queridos falaram a respeito da live de hoje. Vamos ver aqui. A Narimã eu já cumprimentei, disse boa noite. Olá, Edna, tudo bem? Boa noite. Tem o Fefe. Fefe, boa noite. Vamos ver aqui quem mais. Fefe Soares. Senhor Miranda, podcast. Boa noite. Seja bem-vindo. Primeira vez que eu vejo aqui. Fábio, boa noite. Bem-vindo também. Primeira vez que eu vejo. Bom, vamos ver se alguém tem perguntas, tem considerações a fazer. Estou aguardando. Eu vou passar um tempo aqui com vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração. Já deixei o meu deverzinho de casa. Se não gostaram do dever de casa, é a professora falando em mim. Eu quero que vocês leiam, meus alunos, e eu quero a resenha. Eu estou brincando, estou brincando. Eu só quero que vocês leiam e eu gostaria muito que no nosso próximo encontro, no dia 29 de abril, que será um sábado, às 21 horas, eu gostaria muito que vocês me dessem um retorno. Se de fato vocês fizeram a leitura, o que mudou a perspectiva de vocês, eu gostaria muito que vocês me dessem esse retorno. Se vocês gostaram desse deverzinho de casa, se de fato vocês executaram a tarefa, gostaria muito que vocês deixassem as experiências de vocês no chat e eu vou ter o maior prazer em fazer a leitura e as considerações com vocês. Vamos ver. A Edna elogiando, gostei da live, muito obrigada pelo incentivo da leitura. Muito bem, Edna. É justamente isso, para que vocês comecem a treinar, assim como algumas pessoas gostam de ir para a academia. Eu sou uma defensora da atividade física, que eu gosto muito daquele pensamento grego, corpo são, mente sã. Ajuda muito, ajuda bastante. A vida intelectual precisa também que você trabalhe o seu físico, porque às vezes é muito desgastante, realmente amassante você ficar ali naquela leitura, naquela pesquisa. Tem pesquisas que são muito densas, às vezes é um conteúdo muito erudito, você todo o tempo você faz consultas ao dicionário, porque existem termos que realmente você ainda não domina, mas vai dominar. Então, realmente, demanda tempo e é muito cansativo para a mente. E ir para a academia vai lhe ajudar com aqueles hormônios do prazer e do bem-estar. Dopamina, ocitocina, esses hormônios que ajudam no seu dia a dia para que você não tenha uma exaustão mental. Narimã, muito obrigada pelo elogio. Ótima estreia.
Poderia ter sido melhor se os pets não tivessem atrapalhado, mas minha querida sabe que exatamente, exatamente. Os pets, eles querem participar, querem deixar a contribuição deles, mas eu ainda não estou trabalhando latim, então não tem como fazer a tradução. Brincadeiras à parte, é isso aí. Bom, meus queridos, eu não quero mais tomar muito tempo de vocês, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Praticamente 1 hora de live. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vou reforçar o convite. Nós teremos o nosso próximo encontro no dia 29 de abril, às 21 horas. Será um sábado. Aguardarei por vocês neste dia, nesta hora. Se vocês cumprirem com o que eu solicitei, com o que eu pedi, que é o deverzinho de casa da Escola da Literatura, eu quero que vocês deixem por escrito no chat neste dia como foi a experiência, se vocês realmente leram e se vocês adquiriram o hábito da escrita para poder ver a progressão da aquisição de conhecimento, à medida que vocês forem avançando na leitura. Deixei a sugestão, novamente, vou trazer aqui a minha sugestão, mas se você não puder pegar emprestado, comprar, pegar em uma biblioteca, você escolhe a sua literatura, não tem problema. O importante é que você cumpra com a tarefinha de hoje, com o deverzinho de casa. Que você leia, que você comece a fortalecer os seus neurônios, a sua atividade mental. E que você faça a verificação dos seus estudos, da sua progressão, através da escrita. Porque não adianta ler, você também precisa escrever. Isso facilita bastante. E também aplique o conteúdo. Porque quando você aplica, fica bem mais fácil de você também manter esse conhecimento com você, para que você não esqueça. Faça a aplicação também do conhecimento, dependendo da literatura que você decidir, que você escolher. Muito bem, meus amores, meus queridos, 1 hora de live. Eu agradeço a presença de todos. Peço a vocês que verifiquem a inscrição, deixem um like, divulguem o canal, divulguem esta live para que outras pessoas possam assistir ao conteúdo, se sentirem incentivadas também, e que elas venham conosco, venham participar desse nosso momento de estudos. Como eu expliquei, este canal ele não é um canal de entretenimento, ele é um canal de estudos, e estamos em uma nova etapa, uma etapa em que nós vamos começar a construir uma nova consciência, novos cidadãos, não só plenos das suas condições, mas também críticos da sua realidade e bons leitores da sua realidade. Nós vamos construir o nosso arcabouço teórico, o nosso arcabouço intelectual e o nosso arcabouço cristão. Agradeço a presença de todos, bons estudos e até a próxima. Tchau.